A paz do Senhor Jesus. Amém. Também a todos os irmãos que nos acompanham via satélite, através da rádio Manaim, TV Web Manaim, também a todos saudamos com a paz do Senhor. Convidamos todos a se colocarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 18. Nós vamos ler os versos de número 17 e 18. Livro do Gênesis, capítulo 18, versos 17 e 18. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Até aí que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Senhor, pela bênção maravilhosa de estarmos na Tua presença. Senhor, como cantamos, a Tua glória enche este lugar, Senhor. E é maravilhoso sentir a Tua presença, o doce toque do Teu Espírito, o renovo, Senhor, a alegria, Senhor, o louvor que está nos nossos corações e que podemos, Senhor, elevar a Ti nesta hora. Louvamos o Teu nome por aquilo que o Teu Espírito já tem feito desde o início desse culto no meio do Teu povo. E pedimos que Tu completes nas nossas vidas com o Teu ensino, com a Tua palavra, o alimento das nossas almas nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra registra diversas pessoas, diversos personagens bíblicos que tiveram profundas experiências com o Senhor. Abraão, um destes, ele é conhecido como o pai da fé, pela forma como ele viveu na total dependência e orientação do Senhor. Quando ele deixa tudo para trás para viver dia a dia de acordo com aquilo que o Senhor queria lhe orientar, do que o Senhor fazia, do que o Senhor orientava, da maneira como o Senhor lhe dirigia. Abraão viveu, portanto, o projeto de Deus. Ele não viveu o seu projeto de Abraão. Ele não viveu aquilo que ele achava que era melhor, que era mais produtivo, que dava mais resultado, mas ele viveu o projeto do Senhor, dia após dia. Em determinado momento dessa jornada, dessa caminhada de peregrinação, vivendo em tendas, havia com Abraão, durante uma parte da sua caminhada, um familiar seu, Ló. Em determinado momento, Ló, ele decide sair, decide deixar o projeto. Ele se afasta, ele escolhe Sodoma e Gomorra. Ele se afasta, portanto, de Abraão. Mas Abraão continua a viver o projeto do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que em determinado momento, quando ele estava acampado junto aos cavalhais de Manre, no calor da tarde, é o que diz a Bíblia, ali o Senhor apareceu a Abraão através de 3 anjos que se colocaram próximo à sua tenda. E Abraão adorou o Senhor ali, ele foi até onde os anjos estavam, e ali ele conversa com aqueles anjos. E havia naquele encontro 2 mensagens que Abraão receberia. Havia 2 mensagens da parte do Senhor para Abraão naquele encontro. A primeira mensagem dizia respeito a uma promessa que o Senhor fizera a Abraão, de que ele seria uma grande nação. Deus faria dele uma grande nação. Foi nesse momento em que os anjos disseram: olha, Abraão, a tua esposa terá um filho. Naquele momento foi anunciado a Abraão
de que o tempo havia chegado para que Isaac nascesse, para que o filho chegasse, viesse e estivesse com Abraão, para que a promessa se cumprisse, para que o projeto ele se concretizasse ali na vida de Abraão. Essa foi a primeira mensagem que os anjos trouxeram para Abraão naquele encontro. O texto que nós lemos, ele se coloca exatamente entre a primeira e a segunda mensagem. Foi quando o Senhor disse assim: não vou ocultar a Abraão todas as coisas, porque ele vive o meu projeto. E aquele que vive o meu projeto, ele conta com a bênção da revelação, ele conta com a bênção da minha direção. Não vou ocultar a Abraão. E naquele instante, a segunda mensagem que foi levada a Abraão é que o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra, o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas havia a família de Abraão, um parente de Abraão, que morava ali. E Abraão então começa a pagar um preço. Ele começa a orar ao Senhor, ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor repetidas vezes, a ponto de dizer: Senhor, não fique, trazendo para o nosso português aqui, Senhor, não fique com raiva de mim, mas eu vou te pedir de novo, eu vou falar de novo, e se houvesse 50 justos, e menos, até que o Senhor disse: não vou destruir. E ali Abraão descansou, porque o livramento veio para a sua família, para aqueles que estavam sob um juízo. Meus irmãos, o Senhor tem nos chamado para um projeto de fé, um projeto de salvação, como a palavra do Senhor diz, pela graça por meio da fé. A experiência de fé, ela é necessária na vida do servo para vivermos a bênção da salvação. Uma experiência de entrega, uma experiência de confiança, de estarmos na total dependência do Senhor. Isso é viver a obra, isso é viver o projeto. O Senhor tem chamado a sua igreja para esta experiência. O nosso pensamento, as nossas intenções, os nossos planejamentos, eles estão subordinados à vontade do Senhor. Porque nós falhamos, mas o Senhor não falha. E é maravilhoso termos um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que está conduzindo o seu povo. Abraão entendeu isso, a ponto de viver da fé, de viver na direção do Senhor, de viver conduzido pelo Senhor. Nossa experiência é essa. Meus irmãos, e o momento que nós vivemos é o momento do calor da tarde. É o momento em que o mundo está sufocado por todas as coisas que acontecem. Cada dia é uma novidade, cada dia uma tragédia, cada dia uma notícia. E o mundo está sufocado, é o momento do calor intenso, o momento de sofrimento deste mundo. Mas nesse momento em que o mundo sofre, o Senhor tem aparecido à sua igreja. O Senhor tem se feito presente, os anjos estão presentes. Nessa noite, os anjos estão ministrando no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está passeando no nosso meio, está falando ao nosso coração. No momento em que tudo leva para uma situação de desespero e total incompreensão do que vai ser o amanhã neste mundo, o Senhor está presente no meio do seu povo. E nesse momento em que o Senhor está presente, o Senhor, Ele nos chama a atenção para duas coisas. A primeira, o Filho vem. Chegou o momento do Filho vir. Chegou o momento de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Chegou o momento do cumprimento da promessa. Abraão, ele ouvira essa promessa do Senhor muito tempo antes. E ele viveu todos os dias naquela expectativa: Senhor, quando será? Quando vai acontecer? Quando se cumprirá essa promessa? Eu sou idoso, a minha esposa é idosa, ela é estéril, não temos filho. Senhor, mas quando vai acontecer? E que bênção maravilhosa naquele momento em que o Senhor disse: chegou o tempo. Meus irmãos, a palavra do Senhor para nós é essa: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O Maranata, aquela expressão, esta oração, este grito que sai do nosso coração cotidianamente: Senhor, vem logo. Meus irmãos, os dias são tão terríveis. E a igreja
cada vez mais diz: Senhor, vem logo, Senhor. Vem logo porque nós precisamos. Vem logo porque nós queremos estar na eternidade. Nós queremos, Senhor, gozar das bênçãos que estão preparadas para nós, que são tão maravilhosas. Senhor, vem logo. A mensagem de Jesus, a mensagem do Senhor para nós é esta: o Filho vem. Mas, meus irmãos, esta palavra, ela está associada a um outro fato, que é o juízo sobre este mundo. No caso aqui de Abraão, sobre Sodoma e Gomorra. E nós entendemos que a aplicação profética disso para nós é o juízo que está decretado sobre este mundo. Quanto mais a expectativa da volta de Jesus, e quanto mais perto esse momento, mais perto também esse juízo. E o Senhor tem nos chamado a agora ir aos pés do Senhor e a pagar um preço, a orar, a buscar, a madrugar, a nos consagrarmos por aqueles queridos nossos, pelas nossas famílias. Esse período de que estamos orando pelas nossas famílias, esse momento estamos orando pelos nossos lares, por aqueles que nós amamos. E muitos estão lá em Sodoma e Gomorra, muitos estão lá sob o juízo que está sobre Sodoma e Gomorra. Mas nós temos uma mensagem para estes: o Filho está vindo, Jesus está voltando, e nós estamos pagando um preço, nós estamos orando ao Senhor, e o Senhor está atento, ouvindo a oração do seu povo. O Senhor está atento a cada clamor, a cada momento em que, na obediência e orientação, estamos atentos à madrugada, ao jejum, estamos atentos àquilo que o Senhor tem requerido de nós. Quando estamos fazendo isso, nós estamos dizendo: Senhor, livra, salva, alcança aqueles que estão lá, mas que nós amamos. Meus irmãos, e a bênção maior é que a promessa para nós não é só para nós, é para nós e para as nossas famílias. E o Senhor, Ele está atento, está agindo e salvando a muitos que estão longe, que estão separados, que em algum momento da vida fizeram opção por outro projeto, que não este projeto do Senhor, daqueles que em algum momento da vida se separaram na caminhada, daqueles que estão longe. O momento é de orarmos por eles, de pagarmos um preço, porque o Filho vem, Jesus está voltando. O Senhor mostrou que dentre aqueles que estão assistindo ao culto nessa noite, um homem, ele veio, à igreja, está presente, está assistindo esse culto, e ele está precisando de uma bênção do Senhor. E isso por conta de uma luta, de um problema que ele teve com uma irmã sua, com uma familiar sua. Uma discussão, um momento difícil que foi vivido. E este homem está até pensando em abandonar o projeto de Deus. E ele veio à igreja nessa noite. Ele está angustiado, e o Senhor diz a esse homem que Ele quer abençoar a sua vida e quer abençoar também a sua irmã. E que ao invés de deixar o projeto, você vai orar por ela, você vai pagar um preço por ela, você vai fazer contato, você vai dizer para ela: olha, Jesus está voltando. E o Senhor, nessa atitude, vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor é essa, a mensagem é essa. Não a mensagem que escolhemos, mas a mensagem que o Senhor está trazendo para a sua igreja nesse momento. É a mensagem que Abraão recebeu: o Filho vem, a bênção está sendo vivida, o projeto está se cumprindo, Jesus está voltando, a igreja vai subir, vai ser arrebatada, o juízo sobre este mundo está decretado, mas o Senhor quer de nós uma postura de pagarmos um preço, porque Ele quer salvar aqueles que amamos e que estão ainda sob esse juízo, e a quem o Senhor quer abençoar. Louvado seja o nome do Senhor.